São Paulo agora se acerta, o time está jogando bem, a torcida deu uma empolgada, aquela turma lá que estava lucrando com camarote não está mais no pedaço. As coisas pareciam que estavam andando, agora vem essa. Primeiro, ou o Alé tá perdido ou o River tá perdido, porque 8 candidatos é brincadeira, né? É verdade. Assim, o Arnaldo colocou ali que os candidatos de fato são o Crespo, o Solari e... Quem que você falou Cudê. terceiro? Cudê? Cudê. E o Cudê. Cudê, são os Milito. três. E aí? Desses Não, três, não, talvez não. o Crespo... São três. Quem são os três? Mas de Não, ele qualquer jeito é falou uma lista Crespo, grande Cudê. demais, né? Com perfis Os três são totalmente diferentes. Crespo, Cudê e Solari. É. Crespo, Cudê e Solari. São os três candidatos. Desses três, até o Crespo, porque o Solari tá no Real Madrid, né? Como diretor esportivo. E o Cudê tá na Espanha também. Então, talvez nesse sentido, até o Crespo fosse mais fácil. É claro que tudo isso que o Arnaldo falou, ele tem razão. Tem uma relação emocional, inclusive, do Crespo. Nunca dirigiu o River, que é um clube que ele foi criado, que ele tem uma ligação. Então, tem uma ligação mais forte que o São Paulo. Mas eu acho que ele criou uma relação no São Paulo também. Não é um clube qualquer, digamos assim. Então, provavelmente é o segundo clube com quem ele tem a maior relação na vida dele. Essas duas passagens, a própria forma como ele fala do clube, né? Carinhosa e envolvido, não é um projeto assim, que ele estaria abandonando qualquer clube. E embora o Arnaldo tenha razão na questão do River ser um clube institucionalmente mais estável, o time não está nem um pouco estável, né? Ele vai entrar numa fogueira. Foram contratados 3 jogadores daqui do Brasil, né? Aníbal, Fausto Vera e Matias Vinha. Todos os anteriores que o Galhardo tinha levado, e tudo deu errado. Então ele vai chegar ali precisando dar resultado no clube que mais investe, sendo que o elenco está todo estranho. Não é uma coisa tão fácil. E aqui ele tem pelo menos uma coisa encaminhada. Ainda que possa ter uma reversão, problemas durante o ano. Então vai ser... se chegar de fato a proposta para o Crespo, eu acho que vai ser aquele tipo de coisa que ele vai ficar 2, 3 dias com o negócio na cabeça, sem dormir, pensando o que ele vai fazer da vida. Não acho que uma decisão tão fácil assim, eventualmente, se ele for escolhido e o River tentar avançar, mas se acontecer, seria uma pena para o São Paulo. Você já citou aí que já teve outros trabalhos interrompidos, e eu acho que agora está andando, né? O time está jogando bem, ele achou um formato. Seria de fato uma pena se ele sair. Eu gosto muito do Crespo como técnico, das ideias que ele tem. O jogo é mais fluido, né? Mas gosto mais, por exemplo, do que o do Zubeldia, embora o Zubeldia seja bom técnico também, mas do estilo de jogo eu gosto mais. E aí, Danilo? E acrescentando ao que os colegas disseram, tem a questão financeira que obviamente pesa. O Arnaldo passou um pouco por isso sobre as dívidas que São Paulo tem com o Crespo. E vamos pensar que o Munheco, o Galhardo, ele era um dos mais bem pagos do continente. Então, assim, na comparação, certamente o River Plate pagava mais para o Munheco do que do Crespo aqui no São Paulo. Então, vamos imaginar que o Crespo ali vai ter uma oferta para ganhar 50% a mais, de repente, o dobro, de repente, não sei. Então, assim, é uma outra coisa que pode balançar. O São Paulo está passando por essa reestruturação financeira. Como disse o Rodrigo também, o River, embora esteja com contratações, é o time mais forte da Argentina, está fora da Libertadores, está numa instabilidade porque não consegue ganhar. É também um desafio que vai trazer questões aí para o Crespo, mas eu acho que é bem difícil mesmo. Resumindo o que todos vocês disseram, contando a idolatria, o que tem o Crespo com o coração no River, se chegar realmente essa proposta, se o Olé tiver certo, vai ser um belo desafio para o Crespo. Só para adiantar o assunto, mas também assim, é que, claro, a gente está vendo o São Paulo fragilizado, com dívida, não contrata, não tem vencido coisas e tal, mas estamos falando de um clube qualquer, né? O cara não tá, você sai daqui porque eu vou pro River, porque o River é o River. Mas aqui acho que é mais a relação do Crespo com o River, não é River contra o São Paulo. Eu consigo compreender isso, claro, normal, mas estamos falando do São Paulo. Né? Sei lá, vamos imaginar que o Ceni não estivesse lá no River Plate, aí vem um convite do São Paulo. Não é questão de ser o São Paulo ou ser o River, a ligação, o coração, a possibilidade de realizar ali
o desejo, o sonho, ainda mais que o Ceni já treinou São Paulo. A gente tá falando do Crespo que nem teve essa chance no River. Eu acho que o Rogério é um bom exemplo. Eu não sei se o Rogério voltaria para o São Paulo. Não, mas é porque ele já se machucou com o São não, Paulo, né? Eu acho que não vezes, também. Mas já foi 2 vezes, né? Então, mas nas 2 vezes ele estava solto, né? Uma das vezes ele saiu do Fortaleza, sei lá, do Bahia, sei lá de onde que ele veio e foi pro São Paulo. Não, saiu do Flamengo. Não, ele estava demitido, ele não era mais técnico do Flamengo. Então, tudo bem, ele estava no mercado, mas assim, É isso que eu quero dizer. Eu acho, é difícil a gente fazer, eu acho que o Danilo foi buscar um paralelo, mas é difícil ter técnico brasileiro bom que tenha sido ídolo de clube, né? O Rogério é um deles, mas o Rogério já tem 2 passagens pelo São Paulo e tal. Mas vale a tentativa da gente fazer um paralelo. Exatamente, não é pelo São Paulo ser pequeno ou estar desorganizado, não. São Paulo é grande pra caramba. Só que é uma questão de afeto, umbilical, né? O cara é o que eu acho que quando você trata de camisas desse tamanho, eu acho que esse negócio, claro que é importante, o cara vai achar muito legal ser contratado pelo River, mas assim, o cara não está trocando um time qualquer por um outro. Imagina, se ele fala, olha... Não, se o Crespo estivesse no Mirassol, a gente não teria dúvida. Sim. A dúvida existe porque é o São Paulo. Sim, então, é exatamente o que eu estou falando. Só que aí o que a gente pensa em fazer, vai aceitar, aí é o que eu e o Arnaldo estamos falando, é a relação do coração, né? Então, assim, Exato. O São Paulo acaba virando um obstáculo justamente pelo tamanho que tem o São Paulo. Agora, se a gente for pensar só com o coração do Crespo, ele já está de mala pronta para a Argentina. Veremos. O fato é que o São Paulo tem uma série invicta aí de muitos jogos, 6 jogos sem derrota. Olho na tela aí com os últimos resultados do Crespo. Coincidentemente, depois que as coisas do ponto de vista político deram uma acalmada, as coisas andaram. Ganhou do Flamengo no Brasileirão, depois ganhou do Santos no Paulista, depois empatou com o Santos no Brasileiro, ganhou do Primavera no Paulista, ganhou do Grêmio, talvez o melhor jogo do São Paulo até então, 2-0, poderia ter sido muito mais. Ganhou da Ponte Preta e ganhou do Red Bull Bragantino. Com um detalhe que o São Paulo jogou poucas vezes em casa, né? Assim, a não ser no Campeonato Paulista. Né? Jogou contra o Primavera e contra o Santos, né? Depois o Grêmio resto... também. E o Grêmio. O resto foram jogos fora e contra o Flamengo. Não jogou tão pouco em casa assim. Na verdade, não, aqui nos últimos... Jogou mais em casa do que fora, Não, pô. nos últimos jogos, o Paulistão contra a Ponte Preta, contra o Red Bull. No Paulista, o São Paulo jogou poucas menos partidas em casa. Sim, isso sim. A última derrota foi pro Palmeiras na primeira fase do Paulista. Fala, Naldo. É que agora a série... Primeiro que não tem estádio para jogar, né, agora. Mas depois desses 2 jogos como visitante, o São Paulo fará necessariamente mais 2 como visitante, né? Ele vai fazer no mínimo 4 visitas. Agora é o Coritiba fora, depois é o Palmeiras fora, né? Então depois dessas 2 partidas. Na verdade, essa série invicta começa com uma vitória que tem o peso da recobrada de confiança contra o Flamengo, né, no início do Brasileiro. Aí que o Rodrigo fala, nessa série, uma nova forma de atuar, um novo sistema, e várias dessas partidas o São Paulo jogou de fato bem, não só ganhou, né? Então, melhorou muito, né, em termos de resultado e também de desempenho nesse período. Né? Então, é um momento diferente. Mas essa semana tem, acho que, os desafios desses 2 jogos fora de casa, um mata-mata com o Palmeiras, com o rival, e esse jogo contra o Coritiba amanhã. Bom, esse mata-mata com o Palmeiras tem assunto para falar, porque o São Paulo vai jogar em Barueri, estádio reserva.